Palavras de Radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 26, A Pena. Citação de abertura do capítulo. Culpam nosso povo pela perda da terra abismal, a cidade que outrora cobria toda a faixa oriental. Nos tomos do nosso clã, forças foram manifestadas. Não foram nossos deuses que deixaram essas planícies quebradas. Da Canção da Guerra dos Ouvintes, 55ª estrofe. Edolin se chocou com a fileira parchindiana, ignorando armas, forçando o ombro contra o inimigo à frente. O parchindiano grunhiu, sua canção falhando, enquanto Edolin girava e atacava com sua espada fractal. Pontos de resistência na arma marcavam onde ela transpassava a carne. Edolin terminou o giro, ignorando o brilho de luz das tempestades, saindo de uma rachadura no seu ombro. Ao redor, corpos caíam, os olhos ardendo nos crânios. O hálito de Edolin, quente e úmido, preenchia seu elmo enquanto ele inspirava e expirava. Ali ele pensou, levantando sua espada fractal e atacando. Seus homens preenchendo o espaço que ele abriu. Não eram os carregadores dessa vez, mas soldados de verdade. Ele deixara os carregadores no platô de assalto. Não queria ao seu redor homens que não desejassem combater os parchindianos. Edolin e seus soldados investiram contra os parchindianos, juntando-se a um grupo desesperado de soldados em uniformes verdes com detalhes dourados, liderados por um fractário com as mesmas cores. O homem lutava com um enorme martelo de fractário. Ele não tinha sua própria espada. Edolin abriu caminho até ele. Jacamave, tudo bem aí? Tudo bem? Devolveu Jacamave, a voz abafada pelo elmo. Ele levantou bruscamente o visor, revelando um sorriso. Tudo maravilhoso! Ele riu, pálidos olhos verdes acesos com a euforia do combate. Edolin reconhecia bem aquele sentimento. Vocês quase foram cercados, disse Edolin, voltando-se para encarar um grupo de parchindianos se aproximando em pares. Edolin os respeitava por atacarem fractários em vez de fugir. Isso significava morte quase certa, mas se vencessem, podiam virar a maré da batalha. Jacamave deu uma gargalhada, soando tão satisfeito agora como quando apreciava uma cantora em alguma casa de vinhos. E a gargalhada era contagiosa. Edolin se pegou sorrindo enquanto enfrentava os parchindianos, abatendo-os golpe após golpe. Nunca apreciara o combate simples tanto quanto um bom duelo, mas no momento, apesar da falta de sofisticação, encontrou desafio e alegria na luta. Instantes depois, com os mortos aos seus pés, ele girou e procurou outro desafio. O platô tinha um formato muito estranho. Tinha sido uma colina alta antes que as planícies fossem despedaçadas. Mas metade dela havia ficado no platô adjacente. Ele não podia imaginar que tipo de força havia rachado a colina ao meio, em vez de fragmentá-la na base. Bem, não era uma colina de formato comum. Então, talvez isso tivesse algo a ver com a divisão. Sua forma mais parecia uma pirâmide larga e plana, com apenas 3 degraus, uma base grande, um platô com cerca de 30 metros de largura acima e depois um terceiro pico menor acima dos outros 2, posicionado bem no centro. Quase como um bolo de 3 camadas, cortado com uma faca grande bem no meio. Edolin e Jacamave lutavam no segundo nível do campo de batalha. Tecnicamente, Edolin não precisava estar naquela investida. Não era a vez do seu exército no rodízio. Contudo, chegara a hora de implementar outra parte do plano de Dalinar. Edolin havia chegado com apenas uma pequena força de ataque, mas fora uma chegada fortuita. Jacamave havia sido cercado ali, no segundo nível, e o exército regular não fora capaz de se livrar do cerco. Agora,
Os parxindianos haviam sido obrigados a recuar até as laterais daquele nível. Ainda defendiam o nível superior completamente. Era ali que a crisálida havia aparecido, e isso os colocava em uma posição ruim. Sim, estavam em terreno alto, mas também precisavam defender os declives entre os níveis para garantir sua retirada. Era óbvio que haviam esperado executar a coleta antes que os humanos chegassem. Edwin chutou um soldado parxindiano da beirada do degrau, fazendo com que ele caísse por uns 10 metros em cima dos que estavam lutando no nível inferior. Então olhou para a direita. Ali estava o acesso ao nível superior, mas os parxindianos se avolumavam para impedir a abordagem. Ele realmente gostava de chegar ao topo. Ele gostaria de chegar ao topo. Olhou para a íngreme face do penhasco entre seu nível e o de cima. Jacamave! Chamou ele apontando. Jacamave seguiu o gesto de Edwin, olhando para cima. Então recuou do combate. Isso é loucura, disse Jacamave enquanto Edwin correu. É mesmo. Então vamos logo. Ele entregou o martelo para Edwin, que colocou na bainha nas costas do amigo. Então, os dois correram até o paredão de rocha e começaram a escalar. Os dedos de Edwin, revestidos pela armadura, raspavam a rocha enquanto ele se içava para cima. Soldados abaixo gritavam para encorajá-los. Havia muitos pontos onde se segurar, embora ele nunca fosse se arriscar a fazer isso sem a armadura para impulsionar sua escalada e protegê-lo caso caísse. Ainda assim era loucura. Eles acabariam cercados. Contudo, 2 fractários podiam fazer coisas incríveis quando davam apoio um ao outro. Além disso, caso se vissem assoberbados, sempre podiam saltar do penhasco, contanto que suas armaduras estivessem intactas o bastante para sobreviver à queda. Era o tipo de risco que Edwin nunca ousaria correr caso seu pai estivesse no campo de batalha. Ele parou na metade do caminho até o topo. Parxindianos se juntavam na borda do nível acima, esperando por eles. Você tem um plano para ganhar terreno lá em cima? Indagou Jacamave, agarrando-se às rochas ao lado de Edwin, que assentiu. Só esteja pronto para me apoiar. Claro. Jacamave olhou para cima, o rosto oculto para trás do elmo. Aliás, o que você está fazendo aqui? Achei que nenhum exército rejeitaria alguns fractários dispostos a ajudar. Fractários? No plural? Renarin está lá embaixo. Espero que ele não esteja lutando. Ele está cercado por um grande esquadrão com instruções específicas para não deixá-lo entrar na luta. Mas meu pai quer que ele veja algumas de perto. Eu sei o que Dalinar está fazendo, disse Jacamave. Está tentando mostrar espírito de cooperação para fazer com que os grão-príncipes deixem de ser rivais. Então ele envia seus fractários para ajudar, mesmo quando a investida não é dele. Você está reclamando? Ah, de jeito nenhum. Vamos ver se você cria uma abertura lá em cima. Vou precisar de um momento para pegar o martelo. Edwin sorriu sob o elmo. Então, continuou escalando. Jacamave era um senhor de terras e um fractário sob o comando do grão-príncipe Roion, além de um bom amigo. Era importante que os olhos claros como Jacamave vissem Dalinar e Edwin trabalhando ativamente por um Aletikar melhor. Talvez alguns episódios como aquele mostrassem o valor de uma aliança digna de confiança, em vez da coalizão temporária e traiçoeira representada por Sadias. Edwin subiu mais alto. Jacamave ia atrás dele até que estivesse a uns 4 metros do topo. Os parxindianos estavam aglomerados ali, com martelos e maçãs de prontidão. Armas para lutar com um homem trajando uma armadura fractal. Uns poucos lançavam flechas lá de baixo, que quicavam sem efeito nas armaduras. Tudo bem, pensou Edwin, estendendo a mão para o lado, agarrado às pedras com a outra. E invocando sua espada, ele a enfiou diretamente na parede de pedra com o lado chato da lâmina para cima. Então subiu até ficar ao lado da espada.
Então pisou na superfície plana da espada. Espadas fractais não se quebravam, mal se curvavam. Então ela o sustentou. Edwin subitamente tinha um ponto de apoio e uma boa base. Então, quando se agachou e saltou, a armadura o levou bem alto. Ao alcançar a beirada do nível superior, ele agarrou a pedra bem debaixo dos pés dos Parshindianos e içou-se para se jogar sobre o inimigo à espera. Os Parshindianos interromperam sua cantoria quando ele caiu sobre os adversários com a força de um rochedo. Conseguiu se pôr de pé, chamando mentalmente sua espada. Depois jogou o ombro contra um grupo e ele começou a lançar socos ao redor, esmagando o tórax de um Parshindiano, depois a cabeça de outro. A armadura de carapaça dos soldados rachava com sons repulsivos e os golpes lançavam-nos para trás, derrubando alguns do penhasco. Edwin recebeu alguns golpes nos antebraços antes que a espada finalmente se materializasse em suas mãos. Ele brandiu-a em amplos arcos, tão concentrado em manter sua posição que só notou Jacamave quando o Fractário de Verde já estava ao seu lado, esmagando Parshindianos com seu martelo. Obrigado por jogar um pelotão inteiro de Parshindianos na minha cabeça, dizia Jacamave enquanto brandia o martelo. Foi uma surpresa maravilhosa. Edwin sorriu apontando. Crisálida. O nível superior não estava tão cheio. Muito embora os Parshindianos estivessem subindo em massa pelo acesso, ele e Jacamave tinham um caminho livre até a Crisálida, um rochedo enorme e oblongo com um tom marrom levemente esverdeado. Ela estava agarrada às rochas com o mesmo material que compunha sua carapaça. Edwin soltou sobre a forma trêmula de um Parshindiano com pernas mortas e avançou rumo à Crisálida. Jacamave corria atrás dele com barulhos metálicos. Alcançar uma gema-coração era difícil. As crisálidas tinham uma pele semelhante à pedra, mas com uma espada fractal podia ser fácil. Eles só precisavam matar a criatura, então abrir um buraco para que pudessem arrancar o coração. E a crisálida já estava aberta. Não, disse Edwin, correndo até ela, agarrando os lados do buraco e espiando o interior roxo e gelatinoso. Pedaços da carapaça flutuavam na gosma, e havia um vazio óbvio no lugar onde a gema-coração normalmente ficava, conectada a veias e tendões. Edwin girou, procurando ao redor do topo do platô. Jacamave levantou o visor e praguejou. Como eles conseguiram removê-la tão rápido? Ali perto. Soldados parshindianos se espalhavam, gritando na sua linguagem rítmica e impenetrável. Atrás deles havia uma figura alta, trajando uma armadura fractal prateada, com um manto vermelho ondulando atrás dela. A armadura possuía juntas pontudas, espinhos que despontavam como a casca de um caranguejo. A figura tinha facilmente mais de 2 metros de altura e a armadura fazia com que parecesse enorme, já que cobria um Parshindiano com uma armadura de carapaça crescendo da pele. É ele, disse Edwin, avançando às pressas. Era o fractário que seu pai havia combatido na torre, o único que havia visto entre os Parshindianos em semanas, talvez meses. Talvez fosse o último. O fractário virou-se para Edwin segurando uma enorme gema bruta na mão. Ela pingava ícor e plasma. Lute comigo! Desafiou Edwin. Um grupo de soldados parshindianos passou pelo fractário correndo para a longa queda na parte de trás da elevação, onde a colina fora rachada ao meio. O fractário entregou a gema-coração a um dos homens, então virou-se para vê-lo saltar. Eles voavam acima da fenda e pousavam no topo da outra metade da colina, no platô adjacente. Edwin ainda ficava impressionado com como aqueles soldados parshindianos conseguiam saltar abismos. Sentiu-se tolo ao perceber que aquela altura não era uma armadilha para eles, como seria para humanos. Para eles, uma montanha rachada ao meio era só outro abismo a ser pulado. Um número cada vez maior de parshindianos saltou, fluindo para longe dos humanos abaixo, para um local seguro.
Edwin observou um que cambaleou ao saltar. O pobre sujeito gritou enquanto despencou no abismo. Era um movimento perigoso para eles, mas obviamente era mais seguro do que tentar rechaçar os humanos. O fractário permaneceu. Edwin ignorou os parchindianos em fuga. Ignorou Jacamave, que o chamava para recuar, e correu até aquele fractário brandindo a espada com toda a força. O parchindiano levantou a própria espada, desviando o golpe de Edwin para o lado. Você é o filho Edwin Collin, disse o parchindiano. Seu pai, onde está? Edwin ficou paralisado. As palavras foram ditas em aletiano, com um sotaque pesado, mas compreensível. O fractário levantou o visor do elmo, e para o choque de Edwin não havia barba naquele rosto. Isso não fazia da criatura uma mulher? Era difícil saber a diferença com os parchindianos. O timbre vocal era rouco e baixo, embora pudesse ser feminino. Preciso falar com Dalinar, disse a mulher, dando um passo à frente. Encontrei com ele uma vez, faz muito tempo. Vocês recusaram todos os nossos mensageiros, disse Edwin recuando, a espada em riste. Agora querem falar conosco? Isso foi há muito tempo, as coisas mudam. Pai das tempestades, algo dentro de Edwin queria que ele avançasse brandindo a espada para surrar aquela fractária e obter algumas respostas, conquistar alguns fractais, lutar. E estava ali para lutar. A voz do seu pai no fundo da mente o conteve. Dalinar desejaria aquela oportunidade. Poderia mudar o curso de toda a guerra. Ele vai querer falar com você, disse Edwin respirando fundo, enterrando sua euforia de batalha. Como? Mandarei um mensageiro, respondeu a fractária. Não o matem quando chegar. Ela ergueu sua espada fractal na direção dele, em uma saudação. Depois a deixou cair e se desmaterializar. A parchindiana virou-se para avançar na direção do abismo e o atravessou com um salto prodigioso. Edwin removeu o elmo, enquanto cruzava o platô. Cirurgiões cuidavam dos feridos, enquanto os saudáveis estavam sentados em grupos, bebendo água e resmungando sobre o fracasso. Um clima raro havia tomado os exércitos de Royon e Rutar naquele dia. Geralmente, quando os aletianos perdiam uma investida de platô, era porque os parchindianos os rechaçavam, fazendo-os recuar desesperados pelas pontes. Não era comum que uma investida terminasse com os aletianos controlando o platô, mas sem uma gema-coração como prêmio. Ele soltou uma manopla, as presilhas se abriram automaticamente sob seu comando. Então prendeu-a na cintura, passando a mão suada pelo cabelo, mais suado ainda. Agora, onde Henry se metera? Ali, no platô de concentração, sentado em uma pedra, cercado por guardas, Edwin atravessou uma das pontes, acenando para Jacamave, que estava removendo sua armadura ali perto. Ele queria cavalgar de volta confortavelmente. Edwin correu até seu irmão, que estava sentado na pedra sem o elmo, olhando para o chão diante de si. Ei, pronto para voltar? Henry assentiu. O que aconteceu? Perguntou Edwin. Henry continuou olhando para o chão. Finalmente, um dos guardas carregadores, um homem compacto com o cabelo grisalho, acenou com a cabeça para o lado. Edwin caminhou com ele a uma curta distância. Um grupo de cascudos tentou capturar uma das pontes, Luminobre, disse o carregador em voz baixa. O Luminobre Henry insistiu em ajudar. Senhor, tentamos dissuadi-lo. Então, quando ele se aproximou e invocou sua espada, ele só meio que ficou ali parado. Nós o tiramos de lá, senhor, mas ele está sentado naquela pedra desde então. Um dos ataques de Henry. Obrigada, soldado, disse Edwin. Ele caminhou de volta e apoiou a mão sem manopla no ombro de Henry. Não tem problema, Henry, acontece. Henry deu de ombros novamente. Bem, se estava de mau humor, não havia nada a fazer a não ser deixá-lo em paz.
O príncipe mais jovem falaria quando quisesse. Edwin organizou suas 200 tropas. Então foi prestar respeito aos grão-príncipes. Nenhum pareceu muito agradecido. Rutar, na verdade, parecia convencido de que o gesto ousado de Edwin e Jacamave havia espantado os partindianos com a gema-coração. Como se eles não fossem recuar no momento em que coletassem a gema, de qualquer maneira. Idiota! Ainda assim, Edwin sorriu de modo afável. Esperava que seu pai tivesse razão e a mão estendida em amizade ajudasse. Pessoalmente, Edwin só queria uma chance contra cada um deles na arena de duelo, onde poderia ensinar-lhes algum respeito. Na volta ao seu exército, ele procurou Jacamave, que estava sentado sob o pequeno pavilhão, bebendo uma taça de vinho enquanto assistia o resto do seu exército se arrastar de volta pelas pontes. Havia muitos ombros caídos e rostos amuados. Jacamave gesticulou para que seu criado trouxesse uma taça de um borbulhante vinho amarelo. Edwin pegou a taça com a mão sem manopla, mas não bebeu. Aquilo lá foi incrível, disse Jacamave, fitando o platô de batalha. Daquele ponto de vista mais baixo, ele parecia realmente imponente, com seus 3 níveis. Quase parece artificial, pensou Edwin distraído, considerando o formato. Bastante, concordou. Imagine como seria um assalto com 20 ou 30 fractários juntos no campo de batalha. Que chances partindianos teriam? Jacamave grunhiu. Seu pai e o rei estão seriamente comprometidos com essa ideia, não estão? Assim como eu. Entendo o que você e seu pai estão fazendo, Edwin. Mas se continuar duelando, vai perder seus fractais. Nem mesmo você pode vencer sempre. Uma hora vai ter um dia ruim, então tudo estará perdido. Posso perder em algum momento, mas claro que até lá já terei ganhado metade dos fractais do reino, então vou poder substituir as minhas. Jacamave provou seu vinho e sorriu. Você é mesmo um desgraçado convencido. Edwin sorriu. Então se agachou ao lado da cadeira de Jacamave. Ele não podia se sentar, não com a armadura fractal, para que pudesse olhar nos olhos do amigo. A verdade, Jacamave, é que não estou realmente preocupado em perder minhas fractais. Estou mais preocupado em conseguir algum duelo. Não consigo convencer os fractários a duelar comigo, pelo menos não por fractais. Houve certos incentivos sendo distribuídos por aí, admitiu Jacamave. Promessas feitas a fractários se eles se recusassem a lutar com você. Sadias. Jacamave inspecionou seu vinho. Tente Eranive. Ele anda se gabando de que é melhor do que sua posição leva a crer. Conhecendo-o bem, ele vai ver todos os outros se recusando e vai achar que é uma boa oportunidade para fazer algo espetacular. Mas ele é muito bom. Eu também sou, disse Edwin. Obrigado, Jaque. Fico te devendo essa. Que história é essa que ando ouvindo por aí que você está noivo? Raios, como as pessoas tinham ficado sabendo disso? É só um noivado causal e também não vai muito longe. O navio da mulher parece estar muito atrasado. 2 semanas sem uma palavra. Até mesmo Tia Navani estava ficando preocupada. Yasna devia ter mandado uma mensagem. Nunca pensei que você fosse do tipo que aceita um casamento arranjado, Edwin. Há muitas brisas soprando por aí, viu? Como eu disse, não é nada oficial. Ele ainda não sabia bem como se sentia a respeito. Parte dele queria recusar, apenas porque não queria estar sujeito à manipulação de Yasna. Mas a verdade era que seus últimos relacionamentos não tinham sido de sucesso. Depois do que havia acontecido com Dunham, não era culpa dele o fato de ser um homem amigável, era? Porque todas as mulheres precisavam ser tão ciumentas. A ideia de deixar outra pessoa cuidar de tudo isso por ele era mais tentadora do que jamais admitira publicamente. Posso te contar os detalhes, disse Edwin. Talvez na casa de vinhos hoje à noite. Por que não leva Inkma?
Você pode me dizer como estou sendo estúpido. Pode me dar sua opinião. Jacamave fitou o próprio vinho. O que foi? Ser visto com você não é bom para a reputação hoje em dia, Edwin, disse Jacamave. Seu pai e o rei não são particularmente populares. Isso vai passar. Ah, tenho certeza que vai, disse Jacamave. Então vamos esperar até lá, certo? Edwin hesitou, atingido pelas palavras com mais força do que por qualquer golpe no campo de batalha. Claro, Edwin forçou-se a dizer. Bom, rapaz. Jacamave teve a audácia de sorrir e levantar sua taça de vinho. Edwin deixou de lado sua própria taça intocada e foi embora, pisando duro. Puro Sangue estava pronto e esperando quando ele alcançou seus homens. Edwin moveu-se para subir na cela, irritado, mas o Richádio Branco cutucou-o com a cabeça. Edwin suspirou, coçando as orelhas do cavalo. Desculpe, não tenho te dado muita atenção, não é? Ele coçou o cavalo por um tempo e sentia-se um pouco melhor ao subir na sela. Acariciou o pescoço de Puro Sangue e o cavalo saltitou de leve ao avançar. Ele frequentemente fazia isso quando Edwin estava incomodado com alguma coisa, como se estivesse tentando melhorar o humor do seu mestre. Seus 4 guarda-costas do dia seguiam atrás dele. Haviam gentilmente levado sua antiga ponte do exército de Sadias para que a equipe de Edwin pudesse chegar até ali. Pareceram achar muita graça no fato de Edwin ter ordenado que seus soldados se alternassem para carregar a coisa. Tormentoso Jacamave. Era previsível. Edwin admitiu a si mesmo. Quanto mais você defender seu pai, mais eles se afastarão. Eles eram como crianças. Seu pai realmente estava certo. Teria Edwin algum amigo verdadeiro? Alguém que permaneceria ao seu lado quando as coisas ficassem difíceis? Conhecia praticamente todas as pessoas importantes nos acampamentos de guerra. Todos os conheciam. Quantos de fato se importavam? Eu não tive um ataque, disse Henry em voz baixa. Edwin deixou de lado o mau humor. Eles cavalgavam lado a lado, embora a montaria de Edwin fosse vários palmos mais alta. Comparado a Edwin montado em um richádio, Henry parecia uma criança em um pônei, mesmo com a armadura. Nuvens haviam encoberto o sol, atenuando a luz forte, embora o ar houvesse esfriado ultimamente e parecesse que o inverno se instalara em definitivo. Os platôs vazios se estendiam à frente, áridos e quebrados. Eu só fiquei parado lá, continuou Henry. Eu não estava paralisado por causa da minha moléstia. Sou um covarde, só isso. Você não é covarde. Já vi você agir com tanta bravura quanto qualquer outro homem. Lembra a caçada ao demônio do abismo? Henry deu de ombros. Você ainda não sabe lutar, Henry. Ainda bem que ficou paralisado. Você ainda é muito novo nisso para participar de uma batalha. Eu não deveria ser. Você começou a treinar quando tinha 6 anos. É diferente. Você é diferente? É o que quer dizer? Respondeu Henry, olhos voltados para a frente. Ele não estava usando seus óculos. Por que não? Ele não precisava deles. Estava tentando agir como se não precisasse, pensou Edwin. Henry queria desesperadamente ser útil em um campo de batalha. Havia resistido a todas as sugestões para tornar-se um fervoroso e se dedicar à erudição, algo mais compatível com seu temperamento. Você só precisa de mais treinamento, disse Edwin. Zahel vai deixá-lo em forma. É só dar tempo ao tempo, você vai ver. Eu preciso estar pronto, respondeu Henry. Algo está se aproximando. A maneira como ele disse isso fez Edwin sentir um arrepio. Você está falando sobre os números da parede? Henry assentiu. Eles haviam encontrado outra mensagem arranhada na parede, depois da última grande tormenta, do lado de fora do quarto do pai. 49 dias.
uma nova tempestade virá. De acordo com os guardas, ninguém havia entrado ou saído. Homens diferentes da última vez, o que tornava improvável que houvesse sido um deles. Raios! Aquilo havia sido rabiscado na parede enquanto Edwin dormia a apenas 1/4 de distância. Quem ou o que havia feito aquilo? Preciso estar pronto, disse Henry, para a tempestade que está vindo. Tão pouco tempo. Palavras de Radiância, capítulo 27, Invenções para distrair. 5 anos atrás. Shallan queria ficar ao ar livre. Ali nos jardins, as pessoas não gritavam uma com as outras. Ali havia paz. Infelizmente, era uma falsa paz. Uma paz de casca pétrea cuidadosamente plantada e de vinhas cultivadas. Uma invenção projetada para divertir e distrair. Cada vez mais, ela desejava escapar e visitar lugares onde as plantas não fossem cuidadosamente aparadas em certos formatos, onde as pessoas não andassem com passos leves como se temessem causar uma avalanche. Um lugar longe dos gritos. Uma brisa fria da montanha desceu das alturas e varreu os jardins, fazendo com que as vinhas se encolhessem timidamente. Ela estava sentada longe dos canteiros de flores e dos espirros que elas causariam, estudando, em vez disso, uma seção de uma robusta casca pétrea. O caranguejo que ela desenhava se virou com o vento, suas enormes antenas tremulando, antes de voltar a se inclinar para mastigar a casca pétrea. Havia tantos tipos de caranguejos. Será que alguém já contara todos? Por sorte, seu pai possuía um livro de desenho, uma das obras de Dandos, o Ungido, e ela o usava como instrução, deixando-o aberto ao lado. Um grito soou de dentro da mansão, próxima. A mão de Shallan enrijeceu, fazendo com que um traço errante percorresse seu esboço. Ela respirou fundo e tentou voltar ao desenho, mas outra série de gritos deixou-a tensa. Ela baixou o lápis. Estava quase acabando o último maço de folhas que seu irmão havia trazido. Suas voltas para casa eram imprevisíveis e nunca duravam muito tempo. E quando vinha, ele e o pai se evitavam. Ninguém na mansão sabia onde ia Elarã quando partia. Ela perdeu a noção do tempo, olhando para uma folha de papel em branco. Isso acontecia às vezes. Quando levantou os olhos, o céu estava escurecendo. Era quase hora do banquete do pai. Ele agora dava banquetes regularmente. Shallan guardou suas coisas na bolsa, então tirou o chapéu de sol e caminhou até a mansão. Alto e imponente, o edifício era um exemplo do ideal vedeno. Isolado, forte, elevado. Uma obra de blocos quadrados e janelas pequenas, salpicada de líquen escuro. Alguns livros afirmavam que mansões como aquela eram a alma de Jaqueved. Propriedades isoladas, cada lume nobre governando de modo independente. Parecia-lhe que essas escritoras romantizavam a vida no interior. Teriam elas visitado algum dia uma das mansões, vivenciado pessoalmente a verdadeira monotonia da vida no campo? Ou será que simplesmente fantasiavam a respeito, no conforto das cidades cosmopolitas? Em casa, Shallan subiu a escada até seus aposentos. Seu pai ia querer que estivesse arrumada para o banquete. Haveria um novo vestido para usar quando ficava sentada em silêncio, sem interromper a discussão. O pai nunca expressara isso em voz alta, mas Shallan suspeitava que ele achava uma pena que ela tenha voltado a falar. Talvez ele não quisesse que ela falasse sobre as coisas que havia visto. Ela parou no corredor, sua mente se esvaziando. Shallan? Ela se recompôs e avistou Van Jushu, seu quarto irmão, no degrau ao lado dela. Há quanto tempo estava ali, olhando para a parede? O banquete começaria em breve. A jaqueta de Jushu estava aberta e torta, seu cabelo bagunçado, suas bochechas vermelhas devido ao vinho, sem abotoaduras ou cinto.
Eram belas peças, cada uma com uma gema brilhante. Ele as perdera no jogo. O que o pai estava gritando mais cedo? Perguntou ela. Você estava aqui? Não, respondeu Juchu, passando a mão pelo cabelo. Mas fiquei sabendo. Balat andou queimando coisas novamente. Quase incendiou a tormentosa casa dos criados. Juchu passou por ela, então cambaleou, agarrando-se ao corrimão para não cair. O pai não ia gostar que ele aparecesse no banquete daquele jeito. Mais gritaria. Idiota tormentoso, disse Juchu enquanto Xalã o ajudava a se endireitar. Balat estava enlouquecendo de vez. Sou o único da família com algum juízo. Você estava fitando a parede de novo, não estava? Ela não respondeu. Você vai ganhar o vestido novo, dizia Juchu enquanto ela o ajudava a chegar ao quarto. E eu não ganho nada além de xingamentos. Desgraçado. Ele adorava Elaran, e nenhum de nós é ele, então não temos importância. Elaran nunca está aqui. Ele traiu nosso pai, quase o matou, e ainda assim ele é o único que importa. Eles passaram pelos aposentos do pai. Apesar da porta de cepo largo estava ligeiramente aberta, enquanto uma criada arrumava o quarto, permitindo que Xalã visse a parede dos fundos. E a brilhante caixa forte. Ela ficava escondida atrás de uma pintura de uma tempestade marítima que em nada amenizava a poderosa luz branca. Era possível ver atrás da tela a silhueta da caixa forte, ardendo como uma chama. Ela cambaleou, parando de andar. O que você está olhando? Quis saber Juchu, segurando o corrimão. A luz. Que luz? Atrás da pintura. Ele estreitou os olhos, avançando aos tropeços. Pelo amor dos salões, do que você está falando, garota? Você perdeu mesmo a cabeça, não foi? Depois de vê-lo matar a nossa mãe? Juchu se afastou dela, praguejando baixinho. Sou o único nessa família que não enlouqueceu. Raios, o único. Xalã fitou a luz. Ela escondia um monstro. Ela escondia a alma de sua mãe. Capítulo 28. Botas. Citação de abertura do capítulo. A traição dos esprenos nos deixou nessa situação. Eles entregaram seus fluxos aos filhos dos homens, mas não àqueles que melhor os conheciam. Bem na nossa frente. Não é surpresa que tenhamos nos afastado. Para os deuses nossos dias voltado e para nos tornarmos sua argila, eles nos fizeram diferentes. Da Canção dos Segredos dos Ouvintes, 40ª estrofe. Essa informação vai te custar 12 brons, disse Xalã. De rubi, sabe? Vou conferir cada um deles. Tim deu uma gargalhada, jogando a cabeça para trás, seu cabelo preto como azeviche caindo livremente ao redor dos ombros. Ela estava sentada no banco do condutor da carroça, onde Bluff costumava ficar. Você chama isso de sotaque bavo? Inquiriu Tim. Só ouvi bavos falando umas 3 ou 4 vezes. Você parecia que estava com pedras na boca. É assim que eles falam. Nada, é mais como se estivesse com cascalho na boca. Mas eles falam muito devagar, com muita ênfase nos sons. Desse jeito. Eu olhei as pinturas que você me deu. E elas são muito bonitas mesmo. Nunca tive um pano tão bom para o meu traseiro. Você está exagerando, protestou Xalã, mas não pode deixar de rir. Um pouquinho, respondeu Tim, se inclinando para trás e brandindo seu longo bambu de condução de chules, como uma espada fractal. Não sei por que seria útil saber o sotaque bavo, disse Xalã. Eles não são um povo muito importante. Garota, é por isso que eles são importantes. Eles são importantes porque não são importantes? Disse Xalã. Tudo bem. Sei que às vezes não sou boa em lógica, mas algo nessa afirmação parece errado. Tim sorriu.
Ela era tão relaxada, tão livre. Não era o que Chalan havia esperado depois do primeiro encontro, mas, na ocasião, a mulher estava interpretando um papel. Líder da guarda. A mulher com que Chalan falava agora parecia real. Olha, se você pretende enganar as pessoas, precisa aprender a agir como se fosse inferior a elas, tanto quanto como se fosse superior. Você está fazendo toda essa coisa de olhos claros importante direitinho. Imagino que tenha tido bons exemplos. Pode-se dizer que sim, replicou Chalan, pensando em Yasna. Só que, em várias situações, ser uma olhos claros importante é inútil. Não ser importante é importante. Ser importante é inútil. Entendi. Tim olhou de soslaio, mastigando um pouco de carne seca. Sua espada pendia de um gancho na lateral do banco, oscilando ao ritmo da marcha do chulho. Sabe, garota, você é bem abusada quando deixa a máscara cair. Chalan enrubesceu. Eu gosto disso. Prefiro pessoas que conseguem rir da vida. Acho que sei o que você está tentando me ensinar. Está dizendo que uma pessoa com um sotaque bavo, alguém que parece simples e humilde, pode ir a lugares onde uma olhos claros nunca iria. E pode ouvir ou fazer coisas que uma olhos claros nunca poderia. Sotaque é importante. Se acertar as pronúncias, frequentemente não fará diferença se tem pouco dinheiro. Limpe seu nariz no braço e fale como uma bava. E às vezes as pessoas não reparam nem se você está carregando uma espada. Mas meus olhos são azuis claros, disse Chalan. Nunca vou passar por alguém sem berço, não importa o sotaque. Tim procurou algo no bolso da calça. Ela havia pendurado seu casaco em outro gancho e estava vestindo apenas as calças marrom claras, justa como botas altas, e uma camisa de botão. Quase a camisa de um operário, embora de tecido melhor. Aqui, disse Tim, jogando algo para ela. Chalan mal conseguiu pegar o objeto. Enrusbeceu com sua falta de agilidade, então o segurou contra o sol. Um pequeno frasco de um líquido escuro dentro. Um colírio, disse Tim. Ele escurece os olhos por algumas horas. Sério? Não é difícil de achar se você tiver os contatos certos. É bastante útil. Chalan baixou o braço, subitamente sentindo o arrepio. Existe o inverso? Interrompeu Tim. Algo que transforme um olhos escuros em um olhos claros? Não que eu saiba, a menos que você acredite nas histórias sobre espadas fractais. Faz sentido, Chalan relaxou. Dá para escurecer vidro com tinta, mas não acho que dê para clareá-lo sem derreter tudo. Enfim, você vai precisar saber um ou dois bons sotaques de lugares distantes, babilandês, algo assim. Eu provavelmente tenho um sotaque rural vedeno, admitiu Chalan. Isso não vai funcionar aqui, já que Ved é um país sofisticado e seus sotaques internos são todos muito parecidos para que estrangeiros os diferenciem. Os aletianos não vão identificar seu sotaque rural como uma compatriota vedeno identificaria. Eles só vão identificar o exotismo. Você já esteve em muitos lugares, não é? Perguntou Chalan. Eu vou onde o vento me levar. É uma boa vida, contanto que você não seja apegada a objetos. Objetos? Mas você... Perdão, você é uma ladra. O que é uma forma de conseguir mais objetos. Eu pego o que posso, mas isso só prova como objetos são efêmeros. Você consegue algumas coisas, depois perde. É como o trabalho que fiz no Sul. Minha equipe nunca voltou da missão. Chego a pensar que eles fugiram sem me pagar. Ela deu de ombros. Isso acontece. Não adianta se estressar. Que tipo de trabalho foi esse? Indagou Chalan, piscando para capturar uma lembrança de Tim relaxada. Mexendo com o bambu como se estivesse conduzindo músicos, sem qualquer preocupação. Eles quase haviam morrido umas 2 semanas antes. Mas Tim não se deixou abalar.
Foi um trabalho grande, importante, para o tipo de gente que faz as coisas do mundo mudarem. Ainda não tive notícias do pessoal que nos contratou. Talvez meus homens não tenham fugido. Talvez só tenham falhado. Não sei ao certo. Shallan percebeu certa tensão no rosto de Tim naquele instante. Um estreitamento da pele ao redor dos olhos, uma distância no olhar. Estava preocupada com o que os empregadores poderiam fazer com ela. Então, a tensão sumiu, apagou-se. Dê uma olhada, disse Tim, indicando a frente com a cabeça. Shallan seguiu o gesto e notou figuras em movimento, algumas colinas acima. A paisagem mudara lentamente enquanto eles se aproximavam das planícies. As colinas tornaram-se mais íngremes, mas o ar estava um pouco mais quente e a vida vegetal era mais abundante. Árvores se aglomeravam em alguns dos vales por onde as águas fluíam depois das grandes tormentas. As árvores eram atarracadas, diferentes da majestade fluida daquelas que conhecera em Jaqueved, mas, mesmo assim, era agradável ver algo além da vegetação rasteira. A grama ali era mais cheia. Ela se afastava sagazmente das carroças, afundando em suas tocas. Os petrobulbos eram maiores, e casca-pétrea surgia em alguns trechos, muitas vezes com esprenos de vida saltitando por perto como minúsculos ciscos verdes. Durante os dias de viagem, eles haviam passado por outras caravanas, com mais frequência agora que estavam mais perto das planícies quebradas. Então Shallan não ficou surpresa em ver alguém à frente. As figuras, contudo, estavam montadas em cavalos. Quem poderia bancar animais como aqueles? E por que não tinham uma escolta? Parecia haver apenas 4 homens. A caravana foi parando enquanto Macob gritava uma ordem da primeira carroça. Shallan havia aprendido, por péssima experiência própria, como qualquer encontro naquela região podia ser perigoso. Tudo era levado a sério pelos mestres da caravana. Ela era a autoridade ali, mas permitia que aqueles com mais experiência ordenassem paradas e escolhessem o caminho. Vamos, disse Tim, parando o chule com um golpe da vara, depois saltando da carroça e retirando seu casaco e espada dos ganchos. Shallan desceu apressada, voltando a bancar a Yasna. Permitia-se ser ela mesma com Tim. Com os outros precisava ser a líder, rígida, séria, mas inspiradora se possível. Com esse propósito, estava satisfeita com o vestido azul que ganhara de Macob, com bordados de prata e feito da seda mais fina. Era uma grande melhoria em relação ao seu vestido em farrapos. Elas caminharam juntas, passando por onde Vatá e seus homens marchavam, logo atrás da carroça principal. O líder dos desertores lançou um olhar hostil na direção de Tim. A antipatia dele pela mulher era mais um motivo para respeitá-la, apesar das inclinações criminosas dela. A luminosa Davar e eu vamos cuidar disso, disse Tim para Macob, ao passarem por ele. Luminosa, disse Macob, se levantando e olhando para Shallan. Mas e se forem bandidos? São só 4, mestre Macob, disse Shallan despreocupadamente. No dia em que não puder lidar com 4 bandidos sozinha, merecerei ser roubada. Elas passaram pela carroça e Tim prendeu seu cinto. Mas e se forem mesmo bandidos? Sussurrou Shallan depois que se afastaram. Você não disse que dava conta de 4? Eu só estava imitando sua atitude. Isso é perigoso, garota. Tim sorriu. Olha, bandidos não se deixariam avistar e certamente não ficariam ali parados desse jeito. O grupo de 4 homens aguardava no alto da colina. Ao se aproximar, Shallan viu que estavam usando uniformes azuis bem cuidados e que pareciam genuínos. No fundo da ravina, entre as colinas, Shallan bateu o dedão em um petrobulbo. Ela fez uma careta. Macob lhe dera sapatos de olhos claros que combinavam com o vestido. Eles eram luxuosos e provavelmente custavam uma fortuna, mas eram pouco mais que sapatilhas. Vamos esperar aqui, disse Shallan. Eles que venham até nós. Gosto dessa ideia, respondeu Tim.
De fato, os homens começaram a descer a colina, quando notaram que Shallan e Tim estavam esperando por eles. Mais dois chegaram e seguiram os outros a pé. Homens que não estavam usando uniformes, mas roupas de trabalhadores. Cavalariços? Quem você vai ser? Perguntou Tim em voz baixa. Eu mesma? Replicou Shallan. Mas qual é a graça disso? Como é seu sotaque de Papaguampas? Papaguampas? Eu? Tarde demais, disse Tim enquanto os homens se aproximaram. Shallan achava cavalos intimidantes. Aqueles bichos enormes e brutos não eram dóceis como os chules. Cavalos estavam sempre batendo os cascos e bufando. O líder dos cavaleiros refreou seu cavalo com visível irritação. Ele não parecia estar totalmente no controle da fera. Luminosa, disse ele, saudando-a com um meneio de cabeça quando viu seus olhos. Surpreendentemente, ele era olhos escuros, um homem alto com o cabelo preto aletiano, que chegava aos ombros. Ele olhou para Tim, notando a espada e o uniforme de soldado, mas não deixou transparecer reação alguma. Um homem duro, aquele ali. Sua Alteza, anunciou Tim em voz alta, gesticulando na direção de Shallan. A princesa Unulukuaki Nayutuyatai. Você está na presença da realeza, olhos escuros. Uma papaguampas? Disse o homem, se inclinando para baixo e inspecionando o cabelo ruivo de Shallan. Usando um vestido vorim, Rocha teria um ataque se visse isso. Tim olhou para Shallan e levantou uma sobrancelha. Vou estrangular você, mulher, pensou Shallan. Então respirou fundo. Isso aqui? Disse Shallan, apontando para o vestido. Não é roupa para uma princesa, você acha? Para mim está bom, tenho respeito. Felizmente seu rosto corado era adequado para um papaguampas. Eles eram um povo passional. Tim assentiu, parecendo aprovar. Sinto muito, respondeu o homem, embora não parecesse muito arrependido. Porque olhos escuros estava cavalgando um animal tão valioso? Um dos companheiros estava inspecionando a caravana através de uma luneta. Eles também eram olhos escuros, mas parecia mais à vontade na sua montaria. 7 carroças, Cal, disse o homem, bem guardadas. O homem, Cal, assentiu. Fui enviado para procurar sinais de bandidos, disse ele a Tim. Tudo correu bem com a sua caravana? Nós topamos com alguns bandidos 3 semanas atrás, replicou Tim, indicando o caminho atrás com o polegar. O que você tem com isso? Nós representamos o rei e somos da guarda pessoal de Dalinar Kholin. Ah, raios, bem, isso ia ser inconveniente, pensou Shallan. O luminobre Kholin está investigando a possibilidade de estender o alcance de controle ao redor das planícies quebradas, continuou Cal. Se vocês foram realmente atacadas, gostaria de saber os detalhes. Se fomos atacadas? Perguntou Shallan. Você duvida da nossa palavra? Não? Eu estou ofensiva, declarou Shallan cruzando os braços. É melhor vocês tomarem cuidado, disse Tim aos homens. Sua Alteza não gosta de ser ofendida. Muito surpreendente, respondeu Cal. Onde o ataque aconteceu? Vocês conseguiram rechaçá-los? Quantos bandidos eram? Tim forneceu-lhe os detalhes, o que deu tempo para Shallan pensar. Dalinar Kholin era seu futuro sogro, se o casal desabrochasse em um casamento. Com sorte, ela não encontraria aqueles soldados ali novamente. Eu realmente vou estrangular, Tim. O líder deles ouviu atentamente os detalhes do ataque como uma expressão estoica. Não parecia ser um homem muito agradável. Sinto muito pelas suas perdas, disse Cal, mas vocês estão a apenas 1 dia e meio de distância das planícies quebradas agora. Devem estar em segurança pelo resto do caminho. Estou curiosidade, disse Shallan. Esses animais são cavalos? Mas vocês têm olhos escuros. Esse Kholin confia muito em vocês. Eu cumpro o meu dever, respondeu Cal, estudando-a. Onde está o resto da sua gente? Essa caravana parece ser totalmente vorim.
Além disso, a senhorita parece um pouco miúda para ser uma papaguampas. Você acabou de insultar o peso da nossa princesa? Perguntou Tim, horrorizada. Raios, ela era boa. Chegou a produzir esprêmios de raiva com a frase. Bem, a única opção era seguir em frente. Eu estou ofensiva, berrou Chalan. Você ofendeu Sua Alteza novamente. Muito ofensiva. É melhor pedir desculpas. Sem desculpas, declarou Chalan. Botas. Cal se inclinou para trás, olhando de uma para a outra, tentando decifrar o que havia sido dito. Botas? Perguntou ele. Sim, confirmou Chalan. Estou gostando suas botas. Você vai pedir desculpas com botas. Você quer minhas botas? Você não ouviu, Sua Alteza? Perguntou Tim, de braços cruzados. Os soldados do exército desse tal Dalinar Collins são tão desrespeitosos assim? Eu não sou desrespeitoso, mas não vou dar a ela minhas botas. Você insulta, declarou Chalan, dando um passo à frente, apontando para ele. Pai das tempestades, aqueles cavalos eram enormes. Vou dizer a todos que quiserem ouvir. Quando chegar, vou dizer, Colin é ladrão de botas e virtude de mulheres. Cal gaguejou. Virtude? Sim, disse Chalan. Então deu uma olhada para Tim. Virtude? Não, palavra errada. Vestude. Não, vestuário. Vestuário. Rouba o vestuário das mulheres. Essa era a palavra que eu queria. O soldado olhou para seus companheiros, parecendo confuso. Droga, pensou Chalan. Bons trocadilhos são desperdiçados em homens com vocabulário pobre. Não tem importância, disse Chalan, erguendo a mão. Todos vão saber que você abusou em mim. Você me desnudou aqui no deserto. Me despiu. É um insulto à minha casa e ao meu clã. Todos vão saber que Colin... Ah, pare, disse Cal se abaixando e puxando desajeitadamente sua bota, do alto do cavalo. Sua meia tinha um buraco no calcanhar. Mulher tormentosa, sussurrou ele, e jogou a primeira bota para ela, depois removeu a segunda. Sua desculpa foi aceita, disse Tim, pegando as botas. Pela danação, espero que sim, vou repassar a sua história. Talvez possamos patrulhar aquele lugar tormentoso. Vamos, homens. Ele se virou e deixou-as sem dizer mais nada, talvez temendo outra diatribe da papaguampas. Quando estavam longe demais para ouvir, Chalan olhou para as botas e então começou a rir descontroladamente. Esprenas de alegria surgiram ao redor dela, como folhas azuis que começaram aos seus pés e subiram em um giro antes de envolvê-la, como se estivessem sob um golpe de vento. Chalan fitou-os com um grande sorriso. Eles eram muito raros. Ah, disse Tim com um sorriso. Não adianta negar, isso foi divertido. Eu ainda vou estrangular você, disse Chalan. Ele sabia que nós estávamos brincando com ele. Deve ter sido a pior imitação de uma papaguampas que uma mulher já fez. Na verdade, foi muito boa. Você exagerou nas frases, mas o sotaque em si foi na mosca. Mas não era essa a questão. Ela entregou as botas. E qual era a questão? Indagou Chalan enquanto elas caminharam de volta à caravana. Eu fazer papel de boba? Em parte, admitiu Tim. Isso foi sarcasmo. Para aprender a fazer essas coisas, você vai ter que ficar confortável em situações assim. Não pode sentir vergonha quando estiver se passando por outra pessoa. Quanto mais escandalosa a tentativa, mais convincente você terá de ser. A única maneira de melhorar é praticando. E, na verdade, na frente de pessoas que podem perceber tudo. Acho que você tem razão, admitiu Chalan. Essas botas são grandes demais para você, observou Tim. Embora eu realmente tenha adorado a cara que ele fez quando você pediu por elas. Sem desculpas, botas.
Eu realmente preciso de botas. Estou cansada de caminhar em terreno rochoso, descalça ou com sapatilhas. Essas aqui vão servir, com um pouco de acolchoamento. Ela as levantou. Eram bem grandes. Ah, talvez. Shallan olhou para trás. Espero que ele fique bem sem elas. E se ele precisar combater bandidos no caminho de volta? Tim revirou os olhos. Vamos ter que conversar em algum momento sobre esse seu excesso de bondade, garota. Ser bondosa não é uma coisa ruim. Você está treinando para ser uma vigarista. Por enquanto, vamos voltar para a caravana. Quero lhe mostrar os detalhes de um sotaque papaguampas. Com esse seu cabelo ruivo, provavelmente vai ter mais chance de usar esse do que os outros sotaques.